aí, galera, tudo bom? Prazer estar com vocês novamente. Professor George aqui, vice-coordenador da disciplina de GO do Médico Residente. Estamos aqui no YouTube mais uma vez para uma live de GO. Tema super interessante. Nossa live hoje é sobre placenta prévia e acretismo, dois temas super relacionados, importante na prática clínica do obstetra, importantíssimo para quem vai fazer qualquer prova de concurso para residência que tenha questão de obstetrícia. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, são causas de sangramento da segunda metade de gestação, principalmente ali do terceiro trimestre, tá? Então, pessoal, a placenta, normalmente, ela vai se inserir no fundo do útero, certo? As placentas geralmente vão ser fúngicas. No caso da placenta prévia, esse termo prévia faz referência a qualquer, né, parte que se intercepta entre o feto e o canal de parto. Então, por exemplo, se forem vasos fetais entre o feto e o canal de parto, são a vasa prévia. No caso da placenta prévia, é quando o tecido placentário ele está ali interceptando o feto e o canal de parto. Então, basicamente, a definição clássica da literatura é a presença do tecido placentário no segmento inferior do útero após 28 semanas, certo? Porque existe uma migração placentária e a gente entende que a placenta atinge, né, a sua topografia definitiva ali após a 28ª semana ou terceiro trimestre. A gente sabe que existe divergência na literatura sobre esse valor de 28 semanas. Se vocês pegarem, por exemplo, o novo Manual do Ministério da Saúde de Gestação de Alto Risco de 2022, ele vai trazer ali 22 semanas. Tem alguns livros, textos que trazem também 20 a 22 semanas, mas se vocês pegarem fontes clássicas como a Lisa Zugaib, Febrasgo e boa parte da literatura internacional vai adotar a 28 semanas, tá? Então, a gente sabe que é uma causa importante de sangramento da segunda metade da gestação, principalmente ali do terceiro trimestre, como já comentamos. Aumenta, gente, a mortalidade materna pelo sangramento e fetal, porque muitas vezes a gente precisa interromper antes da gestação. Então, a gente agrega para o feto prematuridade e, com isso, aumenta também a mortalidade fetal. A incidência é em 0,28 a 1,96% das gestações. Então, é bem frequente quando a gente pensa no geral. Quando a gente vai para a classificação, existe a classificação que era mais antiga e uma classificação mais atual. Então, antigamente a gente costumava fazer uma divisão maior. Quando a placenta ela recobria completamente o colo, então a gente vê que tem tecido placentário aqui ó, recobrindo completamente o colo. É o que a gente chama de placenta central ou centro total. A placenta prévia, centro total. Quando a placenta ela recobre parcialmente, então você vê que não está todo o colo recoberto por tecido placentário, mas tem tecido placentário recobrindo parte do colo, é a placenta prévia parcial. Quando esse tecido placentário ele tangencia, margeia o colo, é o que a gente chama da placenta prévia marginal. E se ele está inserido em ali até 2 centímetros do colo, é o que a gente chama da inserção baixa. Então, como é a nova classificação, pessoal? Basicamente, a gente divide em placenta prévia e placenta de inserção baixa, tá certo? Então, placenta prévia é aquela que qualquer parte da placenta vai estar ali em contato, né, com o orifício superficial interno, o orifício interno do colo, e a placenta de inserção baixa é aquela que ela está até 2 centímetros do colo. Então, vamos lá para os fatores de risco, gente. A gente sabe que o principal fator de risco para a placenta prévia, o que é que vai dificultar a migração da placenta? Uma cicatriz uterina. Então, a placenta, ao fazer a sua migração, encontra ali, numa cicatriz uterina, um obstáculo e muitas vezes se insere ali. E a principal cirurgia uterina que está associada é, pessoal, a cesariana prévia. Então, a gente sabe que a cesariana prévia, quanto maior o número de cesáreas, maior o risco da paciente ter placenta prévia. Então, a gente vê aqui, pacientes que têm mais de 4 cesarianas prévias têm uma razão de risco de 44,9 para placenta prévia. Então, outros fatores de risco, pessoal, são idade. A gente sabe que extremidade muitas vezes estão relacionadas às patologias obstétricas, então pacientes ali com mais de 35 anos, gravidezes múltiplas, pacientes com tabagismo, que fazem uso de cocaína, que têm fertilização in vitro, pacientes que têm abortamento, que muitas vezes passam por cirurgia uterina como a curetagem, e pacientes que têm multiparidade, que têm partos prévios. Quanto à fisiopatologia, o que é que vai causar o sangramento na paciente que tem placenta prévia? Aquela placenta que ela está ali no segmento inferior, gente, toda vez que o útero cresce, que ela tem contrações, que o útero tem contração, mesmo que seja aquela contração de Braxton Hicks, aquela contração indolor, no intercurso sexual, ou se esse colo apaga, o que é que ocorre? Vai fazer pequenas áreas de descolamento placentário e isso ocasiona sangramento, assim como o rompimento de lagos venosos da placenta. Então, a gente sabe que quando é que eu vou ter a gente vai ter 2 quadros clínicos importantes, a gestação e o trabalho de parto. Então, na gestação, pessoal, o útero ele cresce lentamente. Esse colo, quando ele apaga no fim,
discretamente, de forma lenta. As contrações uterinas, elas são de intensidade menor, são indolores. Então, durante a gestação, esse sangramento tende a se repetir, ele é indolor, é de pequena monta, autolimitado. Já durante o trabalho de parto, gente, a contração é mais importante, o colo abre, ele apaga com mais importância. Então, o sangramento é mais acentuado. Por quê? Porque a paciente vai ter áreas mais importantes de descolamento placentário e de rompimento de lagos venosos. Então, justamente no trabalho de parto é quando a paciente pode apresentar instabilidade e necessidade de uma intervenção. Então, o quadro clínico, pessoal, a gente traz esse mnemônico do prévia, porque o quadro clínico da placenta prévia, ele é progressivo. Então, a paciente, ela tende a sangrar cada vez mais. Tende a se repetir, porque foi o que a gente comentou, durante a gestação, os sangramentos, eles são autolimitados. Então, são sangramentos que começam e tendem a parar e se repetir, certo? São espontâneos, porque a paciente, o útero cresce espontaneamente, ela tem as contrações indolores espontaneamente. Então, esse sangramento, ele pode começar sem motivo. O sangramento, ele é vermelho vivo, muitas vezes o quadro clínico vai trazer a nomenclatura rutilante, vermelho vivo rutilante, que faz diagnóstico diferencial com DPP, que tem aquele sangramento vermelho escuro. O sangramento, pessoal, é indolor, que também é um outro contraponto importante para o DPP, que o sangramento é doloroso, e aqui a gente tem a de ausência de hipertonia. Não temos alteração do tônus uterino, que também é um ponto-chave na diferenciação do descolamento prematuro de placenta. E lembrar que aqui não tem sofrimento fetal associado, diferente do quadro de DPP. Então, pessoal, o diagnóstico a gente pode fazer pelo exame físico. Então, uma paciente chegou para você sangrando, você lança a mão do exame especular. Se ela tem dilatação no colo, você pode visualizar o tecido placentário ali, através do colo. É um diagnóstico clínico de uma placenta prévia. Você não vai fazer o toque, gente. Porque qual é a nossa intenção quando faz um toque vaginal? Sentir o colo. Se tem dilatação cervical, a gente adentra com o nosso dedo pelo canal e vai tentar ver a dilatação, o apagamento, a apresentação, a altura da apresentação. Então, nessa tentativa, você pode descolar a placenta e ocasionar um sangramento ainda mais importante. Então, se o paciente chegou sangrando, é exame especular. Suspeita de placenta prévia, você não toca, mas pode lançar a mão da ultrassom transvaginal, porque muita gente acredita, e às vezes a questão tenta pegar você com isso, de que porque não pode tocar, não vou fazer a ultrassom transvaginal, porque eu não vou botar o transdutor lá pela vagina, pode ocasionar sangramento. De forma nenhuma. O transdutor transvaginal, pessoal, ele vai estar ali no máximo até 3 centímetros do colo. Não tem a intenção de que esse transdutor atravesse o canal, como a gente faz no toque. Então, ele não vai ocasionar sangramento, inclusive é o melhor método para a gente avaliar a placenta prévia. Então, o que é que a gente vai conseguir ver? Aqui a gente tem duas imagens, certo? Então, basicamente, vamos primeiro para a imagem da direita. Toda essa área aqui, pessoal, anecoica, bem escura, é líquido amniótico, certo? Tudo que aparece preto, anecoico na ultrassom, é líquido. Então, aqui a gente tem, ó, o colo uterino, o orifício interno do colo, e aqui a gente tem, pessoal, toda a massa placentária, que não está recobrindo o colo, mas, pessoal, está muito próximo. Então, aqui a gente tem uma placenta de inserção baixa. Ao passo que na esquerda, a gente visualiza o colo, ó, o canal do colo aqui, ó, o canal cervical, e temos, ó, toda a massa placentária e aqui a anecoico líquido amniótico. Então, aqui a placenta está recobrindo completamente o orifício interno do colo. Trata-se de uma placenta prévia. Então, aqui à esquerda temos uma placenta prévia, à direita temos uma placenta de inserção baixa. Então, representando aqui, ó, amarelo o colo e a gente vê em vermelho a massa placentária recobrindo. Ao passo que na de inserção baixa, a gente tem uma proximidade, mas a massa placentária não recobre o colo, tá certo? Como é que a gente firma esse diagnóstico? Só no terceiro trimestre, porque pode ocorrer a migração placentária. Então, terceiro trimestre ou 28 semanas é quando a gente vai fazer a conclusão, o fechamento desse diagnóstico. Então, vamos lá. Suspeitei que uma paciente tem placenta prévia. O que é que eu vou fazer? Posso lançar a mão de uma ultrassom transvaginal entre 20 e 24 semanas. E aí pode ter três situações, pessoal. A placenta ela pode estar distante do colo, ou seja, aquela placenta está a mais de 2 centímetros do colo, pessoal. Então, essa placenta ela não vai, entre aspas, descer para ocluir o colo depois de 20, 24 semanas. Então, se a paciente já está com essa placenta para mais do colo, a gente vai descartar o diagnóstico de placenta prévia. A outra situação, pessoal, é se a placenta ela está ali, está passando do colo, né? Ela está sobre o colo, mas não está mais do que 2 centímetros por cima do colo. Então, essa placenta, ela pode sim migrar até a 28ª semana. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar passar 28 semanas. Se ela não tiver nenhuma intercorrência, nenhum sangramento, eu vou repetir com entre 32 e 36 semanas para eu reclassificar essa paciente. Se quando eu repetir ali, depois da 28ª semana,
a placenta estiver sobre o colo, está fechada, é uma placenta prévia. Se não estiver mais, eu reclassifico ou como uma placenta de seção baixa ou mesmo como uma placenta fúndica. No caso da placenta que ultrapassa mais de 2 centímetros do colo com 20 a 24 semanas, pessoal, não vai ter como essa placenta migrar tudo isso. Então, aqui a gente já confirma o diagnóstico de placenta prévia. Quando a gente confirma o diagnóstico, a gente já vai programar eletivamente a interrupção com 36 a 37 semanas. Por quê, gente? Atingir a maturidade fetal. Depois que o feto está maduro, não tem por que eu esperar essa paciente entrar em trabalho de parto. Porque depois que ela atingir o termo, a chance dela entrar em trabalho de parto é muito maior. E se ela entrar em trabalho de parto, o que é que vai acontecer? O colo vai dilatar, vai apagar e vai ter contrações. E o que foi que a gente viu na fisiopatologia? Que tudo isso ocasiona áreas de descolamento e ruptura de vasos de lagos placentários. E vai ocasionar um sangramento materno importante. Então não tem por que eu esperar essa mulher entrar em trabalho de parto. Então, quando eu vou para o tratamento, a gente se faz 4 perguntas. Esse feto atingiu a maturidade? Essa paciente está em trabalho de parto? Tem sofrimento fetal? Ou se a mãe está com hemorragia grave? Se a resposta a todas essas perguntas for não, ou seja, o feto não está com maturidade atingida, não está em trabalho de parto da paciente, não tem sofrimento e não tem hemorragia, o que é que eu vou fazer? Expectar. Vou esperar atingir a maturidade fetal. Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, eu vou interromper essa gestação, vou fazer a resolução imediata. Então, assim, o feto atingiu a maturidade. Tem para que eu esperar essa paciente entrar em trabalho de parto? Tem uma hemorragia grave? Não, já vou interromper. Paciente entrou em trabalho de parto, vou esperar ela sangrar até morrer? Não, vou interromper. Tem sofrimento fetal? Vou interromper da mesma forma que se a hemorragia for grave, porque lembrem, os sangramentos eles tendem a ser autolimitados se a paciente não tiver em trabalho de parto, por exemplo. Então, muitas vezes, lembre, a gente falou que no quadro clínico esse sangramento tende a se recorrer. Então, muitas vezes, eles recorrem de forma autolimitada, você vai observar. Porque se na hora que ela sangra o feto não atingiu a maturidade, você só vai interromper se essa hemorragia for grave. Mas se a hemorragia for grave, mesmo que esse feto ainda seja imaturo, você vai preservar a vida materna e vai fazer a resolução imediata da gestação, que é por cesariana, na grande maioria dos casos. Desde que o colo esteja ocluindo o canal de parto, ou seja, que a placenta esteja ocluindo o canal de parto, a via vai ser cesariana. Então, vamos lá, pessoal. O que é que eu posso fazer? Já sei que a minha paciente tem placenta prévia, tem alguns sangramentos autolimitados. Então, eu sei que essa paciente ela pode destamponar um sangramento importante a qualquer momento. Então, já vou preparar esse bebê para nascer antes, caso seja preciso. Então, posso lançar a mão de uma corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Se ela sangrar nos momentos de sangramento, caso o RH seja negativo, eu vou fazer a profilaxia para isomização RH. Aí tem gente que pensa, mas uma das causas de sangramento é a paciente ter contração, é aquele colo apagar. Vou lançar a mão, então, de tocolítico, mesmo na paciente assintomática. Não tem evidência, pessoal. Tocolítico e nem cerclagem, porque muitas vezes se pensou que fazer tocolítico para diminuir contrações da paciente e fazer uma cerclagem para que aquele colo não apague e não dilate, seria benéfico na placenta prévia, mas se viu que não tem evidência de benefício em fazer cerclagem para paciente com placenta prévia ou lançar mão no tocolítico. O que tem ainda incertezas na literatura é sobre o uso da progesterona. Porque lembrem, a gente usa progesterona como? Para aquelas pacientes que têm passado de prematuridade ou colo curto, que é um marcador de risco para trabalho de parto prematuro. Então, lançar mão da progesterona na intenção de que aquele parto ele se postergue, talvez seria interessante para as pacientes que têm placenta prévia, mas não tem evidência que suporte, né, com grande qualidade o uso da progesterona. Então, eu sei que se a paciente chegou com sangramento acentuado, gente, o que é que eu vou fazer para ela? Medidas de suporte. Então, vou ter que dar 2 acessos calibrosos para essa paciente, hidratação venosa, avaliar a necessidade, pessoal, de hemotransfusão. Então, eu já vou coletar a hematimetria dessa paciente, avaliar coagulograma, porque no sangramento importante ela pode ter distúrbio de coagulação. Vou ver classificação sanguínea RH para ver se ela tem indicação de profilaxia de isomização. E vou considerar, toda vez que a paciente chegou sangrando, eu vou considerar a interrupção. Então, ela chegou sangrando, o feto está maduro, vou interromper. Se ela chegou sangrando e o feto ainda é prematuro, eu vou avaliar. Se aquele sangramento for grave, eu interrompo. Se for um sangramento discreto, eu vou fazer medidas de suporte e ver se ele vai ser um sangramento autolimitado. Caso o sangramento cesse, a gente segue com o pré-natal, com a rotina de cuidados na gestação expectantes. Então, pessoal, aqui entrando no acretismo, que é uma entidade muito relacionada à placenta prévia. Então, o acretismo, pessoal, é quando a placenta ela se adere anormalmente ao útero.
Então, é uma condição associada ao aumento da mortalidade materna, principalmente por causas hemorrágicas. E tem uma prevalência ali em torno de 0,17%, mas que tem sido crescente, porque vocês vão ver que o principal fator de risco para acretismo é placenta prévia. E qual é o principal fator de risco para placenta prévia? Cesariana, que tem tido taxas cada vez mais frequentes ao longo dos anos. Então, no espectro da placenta prévia, a gente fala de uma classificação em 3 graus. O grau da placenta acreta, que é a placenta que ali vai estar, quando a gente tem esse espectro, em 80% dos casos, a placenta está normalmente aderida ao endométrio, a camada endometrial. Essa placenta ela é dita acreta ou somente creta. Se a placenta ela invade o miométrio, certo? Essa placenta ela é dita increta, essa placenta que invade o miométrio. Se a placenta, pessoal, ela perfura a serose uterina, podendo inclusive atingir órgãos adjacentes, ela é dita percreta, representa 5% dos casos. Então, nem é muito usual de aparecer em prova na prática clínica, mas eu trouxe para conhecimento de vocês uma classificação de 2019 para o acretismo, que tem 3 graus, e o terceiro grau a gente divide em 3, A, B e C. Então, o grau 1, pessoal, é aquela placenta acreta ou creta, está normalmente aderida ao endométrio. Grau 2, increta, aquela placenta que invade o miométrio. Grau 3, que é a percreta. Então, 3A se chega à serosa, 3B se chega à bexiga, 3C se invade órgãos ou tecidos pélvicos. Então, por exemplo, quando essa placenta ela é percreta anterior, o que é que está anterior ao útero? A bexiga. Se a placenta é posterior, o que é que está posterior ao útero? O reto. Então, ela pode invadir reto, bexiga. Então, vocês vejam como isso traz uma morbidade importante para essa paciente, porque pode ser necessária uma ressecção de bexiga, de reto, durante uma cesariana, por exemplo. Então, os fatores de risco, como eu já havia adiantado para vocês, pessoal, o principal fator de risco é a placenta prévia e, consequentemente, cesarianas prévias. Pessoal, quando a gente vai ver em pacientes que têm placenta prévia, quanto mais cesárea ela tiver, maior ainda o risco, pessoal. Se a paciente tiver uma placenta prévia e ela tiver, por exemplo, 4 cesarianas prévias, ela tem um risco de 61% de ter algum acretismo. Então, do mesmo jeito, se placenta prévia é um fator de risco para acretismo, certo? Então, eu sei que todos os fatores de risco para a placenta prévia também o são para acretismo. Então, ó, cirurgia uterina prévia, pessoal, passado de radiação, multiparidade, pacientes que fazem FIV, gestações múltiplas, paciente que já teve alguma infecção a nível uterino, como endometrite puerperal, ou mesmo paciente que passou por uma remoção manual da placenta. Então, o quadro clínico, existem 2 possibilidades. Tem aquela paciente que a gente consegue descobrir no pré-natal que ela tem acretismo, que é o quadro clínico que a gente descobre anteparto. E temos aquela paciente que na hora do parto ela vai nos surpreender ali com um quadro de acretismo. Então, anteparto, pessoal, a grande maioria das pacientes elas vão ser assintomáticas. E isso destaca a importância de um exame de imagem, de você se antecipar ao acretismo, porque se você não tiver o diagnóstico anteparto, geralmente é mais grave. Então, se a placenta for percreta com invasão de bexiga, a paciente pode ter hematúria. E se a placenta ela for prévia, a paciente pode ter sintomas de placenta prévia. E toda placenta prévia a gente tem que avaliar se não tem acretismo associado. Já intraparto, pessoal, que foi que a gente disse que a placenta acreta é aquela placenta que está normalmente aderida ao útero. Se ela está normalmente aderida ao útero, o que é que vai acontecer no terceiro período de parto? Qual é o terceiro período? A gente tem primeiro dilatação, segundo período expulsivo, terceiro de livramento, saída da placenta. Se a placenta está normalmente aderida ao útero, ela não vai se desprender. Então, é aquela paciente que tem dificuldade no desprendimento placentário e, consequentemente, vai ter uma hemorragia profusa na tentativa de desprender a placenta. Porque no acretismo, a placenta, quanto maior o grau de invasão, mais vascularizada ela é, mais lagos placentários vai ter. Se você tenta tirar essa placenta, você faz o rompimento. Então, o sangramento é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Nas consequências intraparto, pessoal, vai ter uma hemorragia profusa quando você tentar desprender a placenta. Ou é aquela placenta que você não consegue tirar, ou quando você consegue tirar, vai ter um sangramento muito importante. Quanto mais invasiva for, como a gente comentou, maior a vascularização e maior o sangramento. Então, o que é que pode ocasionar para a paciente, pessoal? Choque hemorrágico, sangrou muito, ter problemas de coagulação, como com a coagulação vascular indisseminada. A paciente pode precisar de uma cirurgia não planejada, ela pode precisar de uma esterectomia, porque se a placenta está normalmente aderida ao útero, na grande maioria das vezes você vai precisar tirar o útero.
Então, a paciente pode vir a óbito por sangramento, ela vai precisar de transfusão na grande maioria dos casos, então ela pode ter complicações transfusionais. E, pessoal, paciente com choque hemorrágico, hipoperfusão, pode ter lesão renal aguda. Então, são inúmeras as complicações que a paciente pode apresentar. Quando o ideal é o quê? Que você dê o diagnóstico anteparto, porque aí você se planeja para essa complicação. Então, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Ultrassom Doppler, pessoal. Se a paciente tem placenta prévia, eu tenho que buscar sinal de acretismo, porque o principal fator de risco para acretismo é a placenta prévia. Então, a ultrassom com Doppler, ela consegue ter uma sensibilidade excelente, embora a especificidade não seja tão boa. Mas a gente tem sensibilidade de 80% a 100% na mão, né, de um bom avaliador. Lembrar que o ultrassom é operador dependente. Então, quais são os achados que você vai procurar na ultrassom? Perda do espaço hipoecóico retroplacentário. A paciente tem um adelgaçamento do miométrio subjacente. Então, é um sinal que, ó, se aquele endométrio está afinando perto da placenta, essa placenta deve estar invadindo o miométrio. E aí você vai ver essa interface entre o útero, certo? E o miométrio irregular. Se ela invade a bexiga, você pode ter irregularidade na interface entre o útero e a bexiga, com protrusão da placenta para a bexiga. Você pode ver lacunas irregulares na placenta, com aumento da vascularização vesical ou subplacentária, e ali fluxo turbilhonado, né, ao Doppler. Então, aqui a gente vê algumas imagens, ó. Nessa primeira imagem, aqui na imagem A, a gente vê como está adelgaçado, certo? Essa musculatura uterina, o que sugere a invasão placentária. Aqui a gente percebe ó, uma área de invasão placentária aqui em direção à bexiga, porque lembra que foi o que a gente comentou. Tudo que é anecoico na ultrassom é líquido. Então aqui, ó, vê como tá pretinho. Isso aqui é a bexiga. Então bem na área da cicatriz da cesárea, aqui a gente tem uma placenta que está inserida no segmento inferior do útero e, ó, sinais de invasão. A gente tem irregularidade na interface útero-vesical. Então, aqui a gente vê, ó, como o Doppler está invadindo essa transição entre o útero e a bexiga. Isso aqui é sinal de placenta acreta. E aqui na D, pessoal, a gente tem uma placenta normal. Veja, aqui a quantidade ó, de lacuna placentária. Então, aqui a gente não tem essas lacunas importantes. Você vê que, de fato, tem Doppler na placenta, porque a placenta é um órgão bem vascularizado. Mas aqui você vê como esse Doppler, ele não invade o território vesical, diferente daqui, onde o Doppler invade. Então, na D, aqui a gente tem uma placenta normal, nas demais a gente tem sinais de acretismo. Então, aqui a gente vê uma lacuna placentária, certo? Bem vascularizada. Quando a gente joga o Doppler sobre essa imagem, a gente vê como está aqui bem destacado. E a gente pode lançar a mão da ressonância, pessoal, principalmente como complementação para a ultrassom. Quando é que vai ser difícil eu visualizar a placenta, o acretismo na ultrassom? Quando a placenta é posterior, certo? Ou quando a paciente tem um panículo adiposo importante, um quadro de obesidade, porque aquele panículo vai dificultar a visualização da imagem. Então, obesidade materna e placenta posterior são situações em que você pode lançar a mão da ressonância para complementar o diagnóstico do acretismo. Então, na ressonância, o que a gente vai visualizar? Protrusão placentária, certo? Então, a placenta se inserindo, né, no músculo, em direção à bexiga, certo? Ou em direção ao útero, ao miométrio, ou em direção à bexiga. Uma placenta heterogênea, com bandas interplacentárias, né, certo? Nas imagens ponderadas em T2. Você pode ter interrupção focal da parede miometrial, ou seja, se está interrompendo a parede miometrial, gente, é porque está invadida aquela parede. Então, invasão de estruturas pélvicas, como por exemplo bexiga, como por exemplo reto, pode ser bem visualizado na ressonância. E a perda do plano entre o miométrio, certo? Do plano miometrial entre a placenta e a bexiga, que é o que a gente observa também na ultrassom. Então, são sinais bem análogos ao que a gente observa na ultrassom. Então, aqui a gente está primeiro com a imagem de uma ressonância de uma placenta normal. Então, você vê como ela tende a massa placentária a ser bem mais homogênea. Então, aqui, essa segunda imagem é uma imagem em T2. Lembrar que tudo que é T2 na ressonância faz hipersinal no que é líquido, certo? Então, você vê como o líquido amniótico fica com hipersinal, o conteúdo vesical com hipersinal. Então, veja como é bem definida, pessoal, a interface entre o útero e a placenta. Você não vê nenhuma irregularidade aqui na parede, certo? Uterina, na interface entre o miométrio e a placenta. Ao passo que nas próximas imagens, vocês veem, ó, como eu tenho uma protrusão aqui da placenta, como essa placenta ela faz uma protrusão importante, ó, em direção, inclusive, a essa interface com a bexiga. Aqui a gente consegue observar bem toda essa protrusão placentária, são sinais de acretismo. E aqui a gente consegue também analisar como a gente tem uma heterogeneidade aqui, ó, pessoal, no miométrio, e
a gente consegue ver lacunas com bandas placentárias. Então, a gente dá um zoom aqui, a gente percebe toda a heterogeneidade da parede miometrial, certo? O que sugere invasão e a lacuna com a banda placentária, como a gente consegue ver aqui, a banda placentária e a lacuna. Então, vamos lá, pessoal. Qual a conduta para paciente que está com acretismo? Se aquela placenta está bem aderida ao útero e a gente comentou que tentar desprender vai fazer um sangramento maior, então eu tenho que me planejar para isso, porque é um paciente que pode sangrar muito, que pode ter invasão de órgãos adjacentes, então tem que ser, pessoal, serviço com estrutura, serviço terciário, tem que ter banco de sangue, tem que ter UTI obstétrica à disposição e tenho que ter, pessoal, equipe cirúrgica de retaguarda. Invasão de bexiga, posso precisar da urologia. Invasão do reto, o obstetra pode precisar da cirurgia geral. Posso precisar ali de uma embolização no caso de um sangramento de difícil controle, então hemodinâmica, cirurgia vascular. Então, eu preciso ter à disposição uma equipe de retaguarda caso a paciente venha a complicar. E por isso que o diagnóstico anteparto, pessoal, é tão importante para que eu possa me planejar para todas as complicações que porventura a paciente possa apresentar. Então, a interrupção ela vai ser programada e tem divergência na literatura entre 34 ou 36, ou algumas literaturas postergam um pouco mais, 35 a 36 semanas e 6 dias. O Ministério da Saúde, por exemplo, adota 35 a 36 semanas e 6 dias no novo protocolo. Então, a gente sabe que o que é que eu vou fazer nessa cirurgia, pessoal? Incisão ampla, nada de campo pequeno para uma paciente que tem potencial de gravidade. Eu tenho que visualizar bem as estruturas. Então, incisão ampla, geralmente longitudinal, por quê? No acretismo, geralmente a placenta é prévia. Em 80% dos casos de acretismo, a placenta é prévia e a paciente tem cesárea anterior. Então, eu faço incisão ampla, por quê? Eu vou fazer a abertura do útero, a esterotomia, evitando a área da placenta, gente. Porque se eu abro o útero na placenta, vai sangrar muito. Então, se eu sei que a placenta é ali inserida no segmento inferior do útero, geralmente eu vou fazer uma esterotomia fúndica. Tiro o bebê pelo fundo do útero e aí eu clampei o cordão umbilical, ó, dei o bebê para anel vai cuidar do bebê, eu amarro aquele cordão umbilical, faço a ligadura perto da inserção placentária, deixo a placenta in situ, eu não vou tentar tirar essa placenta, porque foi o que a gente comentou, se eu tirar a placenta vai sangrar muito. Então, deixo a placenta in situ, fecho aquele útero e sigo com a esterectomia. Então, o manejo padrão ouro, pessoal, é esse, incisão ampla, esterotomia evitando a placenta, finalizo a esterografia com o cordão ligado dentro, a placenta in situ e sigo para a esterectomia. O diagnóstico pré-natal, como a gente comentou, vai reduzir a mortalidade, porque se você já sabe que é acreta, você não vai tentar descolar essa placenta e você já vai se planejar para tudo isso. Então, o diagnóstico pré-natal é essencial. Se a paciente tem placenta prévia, pessoal, tem que fazer ultrassom buscando sinais de acretismo. E a gente tem, pessoal, o polêmico manejo conservador. Então, o manejo conservador, pessoal, é um manejo de exceção. A paciente ela tem que estar estável, sem sangramento e tem que estar informada de tudo que pode acontecer se você optar por um manejo conservador. O manejo conservador é para aquelas pacientes que têm desejo de preservação da fertilidade, ou seja, você não quer fazer esterectomia, porque a paciente tem desejo de gestar outras vezes. Então, como é que você vai preservar a fertilidade? Fazendo uma cesárea, deixa a placenta lá com o cordãozinho ligado, e não tenta tirar a placenta. Se você tentar tirar a placenta, essa paciente pode ter um sangramento muito importante. Então, você deixa aquela placenta ali, para que com o puerpério, essa paciente vai ter uma diminuição da vascularização ali na região uterina, e aí você pode, parte desse tecido placentário vai ser reabsorvido, parte você pode tirar num segundo momento, como por exemplo, na esteroscopia. E aí você avalia a retirada posterior do tecido placentário no momento em que o útero esteja menos vascularizado. Lembrar, pessoal, sempre destacado, é uma conduta de exceção, certo? Metrotexate, então, muito se pensou em fazer metrotexate para essas pacientes que ficam com tecido placentário lá, não tem indicação de você fazer metrotexate, tá? É contraindicado. Gente, o metrotexate, ele é um quimioterápico, certo? Então, ele vai agir ali no turnover do tecido trofoblástico. Por exemplo, a gente faz para gestação ectópica, só que ali no início, certo, da gestação, a gente tem um turnover alto no tecido trofoblástico, diferente daquela placenta ali já velha de terceiro trimestre, ela não vai responder adequadamente ao metrotexato. Então, não tem recomendação, nenhuma evidência que suporte o uso de metrotexato nesses casos. A gente sabe que adotando o manejo conservador, o paciente pode ter sangramento grave em 53% dos casos. Lembrar, gente, quando a gente fala de causa de hemorragia pós-parto, um dos T's é o quê? Tecido. Então, se eu deixei tecido lá
né, a paciente tem risco de fazer hemorragia pós-parto. Então, tem risco de um sangramento grave e de você precisar voltar, em 19% dos casos, para fazer uma esterectomia. Então, você fez a cesárea, deixou a placenta lá, em 19% dos casos você vai voltar para fazer uma esterectomia. Em 6% dos casos, a paciente pode ter sepse, pode ter infecção. Por quê? Uma das causas de infecção é o quê? Tecido que ficou lá. Então, deixou o tecido, a paciente tem risco de ter sepse. A paciente tem risco de morrer por manejo conservador em 0,3% dos casos. Então, a paciente ela tem que estar informada e concordando com tudo isso para que você faça um manejo conservador. Caso a paciente saia ilesa desse manejo conservador, ela escapa do sangramento, da sepse, da reabordagem, da morte, aí você sabe que ela, em 65%, 67% dessas pacientes que conseguiram o manejo conservador vão ter sucesso numa gravidez subsequente, certo? Mas lembrar que o padrão é a esterectomia. Tá? Existe muito risco agregado em deixar aquele tecido placentário. Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu, particularmente, adoro estar aqui com vocês. Então, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Encaminhe essa live para algum colega teu que possa gostar. Deixa qualquer comentário, qualquer dúvida aí, qualquer, enfim, feedback aqui embaixo nos comentários que a gente vai ler e dar o retorno para vocês. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima. Um grande beijo.